Eu sou o professor Sérgio Amadeu e nesta videoaula nós vamos tratar das sociedades de controle. Essa expressão foi utilizada pelo filósofo Gilles Deleuze e ela tenta dialogar com a periodização histórica que foi criada pelo Michel Foucault. Bom, vamos relembrar a nossa aula anterior que a gente discutiu biopolítica. Nós vimos que é, nas sociedades disciplinares, né, a organização do poder, a disseminação do poder, ela era basicamente organizada, né, sobre os corpos, o corpo do indivíduo, né, e esse biopoder sobre o corpo do indivíduo ele é principalmente realizado pelas disciplinas, nas escolas, nas fábricas, nas casas, nas instituições religiosas, vez ou outra no hospital, quando você tem que ir nos quartéis e nas prisões. Essas instituições fechadas são instituições disciplinares que visam adocicar o corpo, torná-lo produtivo, né? Recai sobre o corpo do indivíduo. Mas também, né, o Foucault viu que, né, os governos, né, a ideia de que o poder deveria se estruturar também sobre a população vai requerer um outro conceito, e aí ele cria o conceito de biopolítica, né, que enquanto as disciplinas caem no corpo do indivíduo, a biopolítica cai no corpo da população, da espécie, né, humana enquanto população, né. Então a biopolítica ela tem o objetivo não simplesmente de oprimir, mas de realizar uma série de, vamos dizer assim, adestramentos, de, vamos dizer, melhorias no sentido de dar-lhe condição produtiva, fazer com que a população seja mais apta, mais saudável. E para isso existe uma série de métricas que passam a ser assumidas pelo pelo Estado, no caso do governo, na governamentalidade, né, no estilo de governo, nas organizações de controle amplo da população, você vai ver que vai surgir a ideia de medir, a ideia de aferir quantos estão doentes, quantos podem adoecer, quantos são saudáveis. Aí existe, portanto, o assumimento de instrumentos estatísticos passa a ser muito importante, né, principalmente a partir do século XVIII, XIX. Né. Agora, então nós estamos falando de uma sociedade disciplinar ainda. O Foucault classificava essa maquinária, esse regime de poder ali na Europa de sociedade disciplinar. Né? E ele lembra, né, quer dizer, que eu gostaria de lembrar aqui, que quando você vê a emergência dos estados nacionais, né, ali ainda no final da Idade Média e na Constituição, né, do que a gente veio conhecer como Idade Moderna, naquele caminho nós vemos que antes as sociedades foram, segundo Foucault, sociedades de soberania, né, onde o regime estava se centralizando, né, o soberano, que é o poder máximo, né, o poder soberano, precisava se instaurar dentro de um território e sobre uma população. Então ali você vai ter o surgimento de poderes absolutos. Você vai ver que esses poderes vão se estruturar mais como um poder de morte do que um poder de vida. Né? Então o Foucault vai falar que a sociedade de soberania elas estão ali num período, né? Mas que a evolução dos mecanismos de poder, a descentralização desses mecanismos de poder, o surgimento de instituições disciplinares vão se tornando uma nova camada sobre a camada de soberania. Não que não exista mais poder soberano num país, entenda, vai existir o poder soberano, mas o poder mais importante vai ser o poder disciplinar, né? Que é o que é o poder, vamos dizer assim, que mais age cotidianamente sobre as pessoas, sobre a população, né? Bom,
Então, nós estamos falando de uma sociedade de soberania, e depois ela vai ser superada por uma sociedade disciplinar. Isso não significa, repare bem, que o poder soberano desapareceu, né? Esse poder de morte tenha desaparecido, mas as disciplinas, né, nas várias instituições que vão surgindo, né, vão ser mais importantes para entender a maquinária do poder. Bom, aí que entra o Gilles Deleuze, né? O Deleuze fala, mas será que não aconteceu uma mudança nesse regime de poder, nesse diagrama de poder, nessa estrutura de forças das sociedades na atualidade? Será que a gente não precisa de uma nova expressão para caracterizar esses traços desse desenho de poder? Essa é a pergunta dele. Por isso que ele fala, ele cria, a partir dessa periodização do Foucault de sociedade de soberania, sociedade disciplinar, o Deleuze vai criar a expressão sociedade de controle. Para quê? Para falar que, principalmente a partir do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial do século XX, uma série de mudanças, de novidades, de surgimento de máquinas e de procedimentos vão alterar, né, esse regime de poder, esse diagrama de poder também. Então, essa ideia deleuziana de sociedade de controle é uma continuidade do pensamento, vamos dizer assim, uma reflexão, um aprofundamento desse pensamento do Foucault. Mas o Foucault não utilizou essa expressão sociedade de controle. A bem da verdade, o Gilles Deleuze vai, num livro publicado chamado Conversações, ele vai ter lá um pequeno texto muito curto, que é esse que eu passei para vocês, que chama Post-Scriptum sobre as sociedades de controle. É um texto muito denso, muito pesado, mas é ali que ele vai efetivamente tratar dessa questão, né? Ele não desenvolveu muito isso, né? Portanto, o Deleuze, nesse texto, pós-scriptum sobre a sociedade de controle, ele questiona a emergência de uma terceira mecânica de poder, né? Então, ele sabe que foi o Foucault que criou essa expressão, um diagrama de poder, mas Foucault utilizou pouco, né, para abordar os mecanismos disciplinares e biopolíticos. E o Deleuze usa essa questão de diagrama para tentar ver se o que está acontecendo permanece, né? Então ele vai dizer que enquanto você tem aí uma estrutura nas sociedades disciplinares baseada, né, no medo, né, na visibilidade do vigiado, né, e numa invisibilidade do poder, né, então você nunca sabe se o poder está te observando ou não, e portanto o que é a ideia da disciplina? É embutir na pessoa a ser disciplinada o temor de que ele possa estar sendo naquele momento vigiado, e as sanções dele cometer um equívoco, um crime, um absurdo, um abuso, né? Então a ideia de visibilização é muito importante nas sociedades disciplinares. Para quê? Para embutir no corpo, na pessoa, né, na mente da pessoa, a disciplina, né? Então, talvez a figura mais exemplar da sociedade disciplinar seja a arquitetura dos presídios, a arquitetura panótica, né? O panótico, né, que é o olho que tudo vê, que o Foucault trabalha a partir do texto Vigiar e Punir, que ele mostra a arquitetura das prisões, e ele traz o debate do Jeremy Bentham, que queria uma arquitetura de maior eficiência para controlar as pessoas, né? Então, a arquitetura panóptica, ela embute o medo naquele que está sendo vigiado, no objeto, no corpo objeto do poder, né? Então,
veja, você está numa cela e tem uma torre alta no centro de um hexágono. Naquele centro, você não sabe se aquele momento, né, a pessoa incumbida da vigilância está olhando exatamente para sua cela. Então você se, na verdade, acaba assumindo, né, que você pode ser castigado, que você pode ser, né, tá sendo vítima ou recebedor de uma sanção. Então você vai ter embutido o efeito de poder que a disciplina quer, né? O efeito de poder que significa, na verdade, você ser dócil, você aceitar aquela condição, aquela regra. E o que é uma câmara de vigilância, né? Uma câmara de vigilância, você tem ali a câmara e a ideia é o seguinte: se você fizer algo de errado, aquela câmera vai captar aquela sua ação. Então você tem nessa ideia do olho que tudo vê, você não sabe quem está olhando por trás daquilo, qual o potencial de agressividade e de retaliação que tem, ou você sabe e por isso você não comete uma ação ou uma transgressão. No caso dos presídios, funciona muito bem essa ideia de embutir no prisioneiro, né, o medo de receber uma reprimenda do controlador que ele não vê. Ele não sabe se o controlador efetivamente está naquela cabine olhando. Mas o fato é que ele introjeta o temor, o medo. Então, a disciplina trabalha com temor, né? Ela embute, ela controla, né? A partir desse receio que as pessoas têm. Então o Deleuze falava, mas eu não sei se as tecnologias que estão surgindo, essa nova maquinária, esses procedimentos, esses dispositivos são principalmente disciplinares. Não que as disciplinas e os procedimentos acabaram, né? Assim como quando as sociedades se tornam disciplinares, o Foucault, por exemplo, não acreditava que acabou o poder soberano dentro de um território, o poder de matar, a violência direta e bruta. Não. O poder soberano continuava, mas insisto nisso, os poderes mais disseminados, que estavam mais agindo, mais operando, eram os poderes disciplinares e biopolíticos, né? Agora pensa, o Deleuze questiona, mas agora o que está acontecendo? Será que nós estamos vivendo esse mesmo sistema? Ele diz que não, e ele é brilhante nisso, né? Pensa hoje nisso aqui, ó, um celular, céu da tela, um celular velho meu, né? Um celular. Na verdade é a capinha que está detonada. Esse celular, ele nos acompanha o tempo todo. Ele não embute em cada um dos seus usuários o temor que uma câmara ou que uma guarita panótica embutiria na cabeça de um prisioneiro ou de um vigiado. Não. O celular ele nos permite comunicar em qualquer lugar, ele nos permite acessar a internet, ele nos acompanha em todos os lugares. Muitas pessoas não conseguem viver mais sem o celular, né? Se ela esquece o celular no carro ou em casa, parece que ela perdeu algo vital, parece que ela está, né, assim, faltando um pedaço do seu corpo. Então ela precisa do celular. E o celular é uma máquina de controle. Olha que interessante. Por quê? Porque ele permite a identificação georreferenciada de cada um dos seus usuários. Ele chama celular, né, ou aparelho móvel. Por quê? Porque ele está perto de uma célula, de uma antena que é uma célula, que você sabe exatamente onde ele está, né, atualmente com o celular. Ainda mais tendo GPS, você tem uma precisão muito grande, né,
de conhecer aonde as pessoas estão, né, com o celular. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você se sente, é, vamos dizer, empoderado, você se sente forte, você é comunicativo, você se sente mais seguro com o celular. Mas ao mesmo tempo, ele é uma máquina de controle. Então, eu usei esse exemplo para falar que o que o Deleuze está dizendo é que nós estamos vivendo uma sociedade de controle. As pessoas não têm medo, por exemplo, de usar o Google, usar a internet, usar o Gmail. Não tem medo. As pessoas, aliás, se sentem mais rápidas, mais produtivas, mais felizes. Então, elas entregam, né, parte da sua história, do seu cotidiano, dos seus segredos para essas corporações. Elas entregam, e essas corporações, elas fazem parte dessa grande maquinária informática, cibernética de controle. A internet, inclusive, é uma rede simultaneamente de comunicação e de controle. Veja bem, para uma máquina se comunicar com outra na internet, é preciso que ela tenha um computador e outro posições unívocas, inequívocas na rede. Inequívocas. Não dá para você mandar uma mensagem e essa mensagem não saber onde te encontrar em bilhões de máquinas que estão conectadas, ou de sites, de e-mails, de dispositivos que compõem a internet. Não. Então veja, se você entrar agora num site que você nunca acessou na Turquia, você vai proceder da seguinte forma: no seu computador ou celular, você vai pôr lá o endereço, a URL do site, e vai sair um pedido para pegar o conteúdo desse site para abrir no seu aparelho. Esse pedido, ele sai em bits, que é a unidade de informação, é transformado em sinais luminosos que viajam na velocidade da luz e, portanto, em segundos ele chega lá num servidor na Turquia e devolve as informações que estão naquele site para o seu aparelho, que vai remontar essas informações, né? Então essa comunicação, olha só, ela requer que o seu aparelho, ele seja, na hora que ele está interagindo, ele seja identificável, né? Ele seja, na verdade, ele esteja partilhando dos protocolos de controle da internet. Então nós estamos falando de uma rede que serve para você fazer manifestações, convocar protestos, mas ela se efetiva sobre tecnologias cibernéticas, que são tecnologias simultaneamente de comunicação e de controle. Então, e esse controle não nos gera temor, gera alegria, nos gera felicidade. Então a gente força, potência. Então a gente por isso que está, né, numa sociedade de controle. Esse controle, ele usa essa expressão para diferenciar do controle disciplinar. Eu sei que a disciplina também introjeta controles, realiza controles, mas ele precisava dar um nome distinto para conceituar esse momento que, segundo ele, vai se consolidando, ou vai ter uma transição, e essa transição vai acontecer ali na Segunda Guerra Mundial, depois com uma série de invenções, de maquinários, de mudanças nos arranjos societários. Você vai ter a emergência dessas sociedades que ele nomina de sociedades de controle. O Deleuze, por exemplo, ele afirma num curso que ele deu, né, sobre o Foucault, ele afirmou que o Napoleão, ele expressou a transição da sociedade de soberania para sociedades disciplinares. Foi naquele mais momento histórico onde era um dirigente importante do Estado francês, que cria uma governamentalidade, que cria o direito civil ali na Europa, mas que ele vai ele vai fazer aquilo num momento específico, né? Onde as sociedades estavam transitando da sociedade de soberania para sociedades disciplinares. E o Deleuze vai ter um insight muito fenomenal, que ele diz que o Adolf Hitler,
ele representa uma dobradiça ali, ele expressa a transição das disciplinas para o controle, né? Então, a partir dele, nós vamos ter as sociedades de controle, né? Nós vamos ter o uso dos computadores, nós vamos ter o espraiamento da cibernética, a penetração, o surgimento posteriormente da internet, que é uma rede de comunicação e de controle, porque é uma rede cibernética, né? E que depois vai surgir o telefone celular, que a gente faz muita coisa com ele, mas cada vez menos a gente usa como um telefone, né? Ele passa a ser uma máquina, é um dispositivo cibernético que nos acompanha constantemente. E esses dispositivos que fazem parte da nossa vida, eles não nos controlam mais como é dentro de uma prisão. Eles não nos impõem um determinado tipo de procedimento, como é o caso da disciplina, mas ele nos controla a céu aberto, de modo distribuído. O diagrama de poder é distribuído. A maquinária cibernética. É isso que o Deleuze nos traz. E eu acho isso primordial a gente entender. Se a característica fundamental das sociedades disciplinares era o confinamento, né, o indivíduo não cessava de passar de um espaço fechado para outro, a família, a escola, a caserna, o hospital, eventualmente a prisão, as transformações que ocorrem a partir da Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, né, elas designaram a crise das sociedades disciplinares e a sua substituição por sociedades do controle, que elas ultrapassam os muros do confinamento, elas funcionam ao ar livre, né? Mas o que é mais duro, o que é pior, o que é mais tolerável? Então, o Deleuze nesse texto mostra, ele fala que ambas as sociedades disciplinares de controle, elas têm liberações e sujeições, né, extremamente importantes, né, e profundas, né? O controle e a disciplina não deve ser compreendido somente como interdição, como restrição. Ele deve ser pensado também como maximização, vamos dizer assim, da produtividade, centrado na autoconstituição dos sujeitos, né? Pelo desenvolvimento dessas tecnologias de si, né? Então, as lógicas das duas sociedades são lógicas de poder, tá? E de biopoder. Mas, entenda bem, a disciplina de longa duração, infinita, descontínua, né? E o Foucault vê que, porque ele é o criador dessa expressão, né? Sociedade disciplinar, né? E segundo Foucault, a sociedade disciplinar tem como mecanismo fundamental essa visibilidade que eu me reportava, né? E ela dissocia esse par ver e ser visto. E o poder se torna invisível e se desindividualiza, né? Enquanto que você tem agora, né, a sociedade do controle não deixou de lado essa capacidade de ver tudo, né, de acompanhar todos. Ao contrário, ela ampliou essa capacidade, né? Ela se dissolve, se distribui nessas tecnologias. Eu não preciso mais estar dentro de um lugar com alguém me vigiando. Eu levo os instrumentos pelos quais eu sou vigiado comigo, porque eles não me metem medo, eles me tornam produtivos, né? Eles me tornam comunicativos, né? Eles nos tornam interativos. Então, a lógica da sociedade de controle é outra, né? E o Deleuze vê o controle se apresentando no curto prazo, né? Contínuo e ilimitado também, né? E cujo protótipo é o panoptismo enquanto função generalizada. Então, essa vigilância generalizada que vai se ter com o controle e sem ter o temor das pessoas. As pessoas, elas entregam seus dados para grandes corporações, o que ela acha do professor, o que ela acha do namorado, do marido, da colega, da namorada, o que ela pensa do chefe. Ele escreve tudo ali
e tudo passando pelos servidores, pelos computadores da corporação. Essas corporações são neutras. E ele feliz entrega a sua alma, seus dados, a expressão do seu íntimo para essas corporações, sem que efetivamente ele se sinta que vai acontecer alguma coisa. Então essa inversão também ocorre nas sociedades de controle, né? É um poder muito mais forte, porque ele tem uma adesão, né? É muito curioso essa percepção que o Foucault teve da sociedade soberana, disciplinar, mas o Deleuze teve uma sacada incrível, tentar atualizar essa periodização, né, do Foucault, né? E aí outra distinção importante, o Deleuze traz no texto pós-scriptum sobre as sociedades do controle, quando ele diz que os confinamentos, né, lá da sociedade disciplinar são moldes, né? Distintas moldagens, né? Da escola é diferente da prisão, que é diferente do quartel, mas os controles da sociedade de controle são modulações, são como uma moldagem autodeformante que muda continuamente, a cada instante ela se adequa, né? Isso é muito curioso, e ela está acompanhando cada pessoa, ela está acompanhando, né? Tocou aqui o celular, deixa eu só desligar aqui. Então, o Deleuze, portanto, por fim, ele vê o início de instituições disciplinares ali nas escolas, hospitais, nas fábricas, que vão acontecer num certo momento, principalmente a partir da Europa. E isso vai entrar em crise, e que por uma série de fatores, arranjos sociais, poder político, por uma série de acontecimentos e criação de dispositivos, de maquinários, né, onde se operam o poder, esse poder disciplinar entra em crise e não desaparece, mas os poderes que vão se consolidar no novo diagrama são, né, essas estruturas distribuídas a céu aberto, que constituem o que ele chamou de sociedade de controle. E aí o Deleuze termina o texto perguntando, mas vem cá, esses regimes, né, esse novo regime, ele vai engendrar resistências, né? Porque para o Foucault, todo poder engendra resistência. Não há poder como algo estático, ou como algo que seja o anel, né, que você toma o poder e acabou. Não, o poder tem resistências, tem disputas, né? Então é necessário questionar: será que as pessoas vão conseguir resistir a essa penetração distribuída a céu aberto desse poder descomunal, que não é exercido só pelo Estado, ele é múltiplo, é exercido pelos vários dominantes, por uma cadeia de poder, de controle, né? Então, essa é a grande pergunta, né? E ele fala, muitas vezes é importante entender o diagrama de poder para poder organizar as resistências, organizar sua superação, né? Organizar um novo modelo de poder, né? Então é isso, né? Como essa estrutura muitas vezes não é perceptível, não é identificável, o Deleuze aparenta ter um desconforto em tentar compreender como será a resistência nas sociedades de controle. Mas o fato é que as sociedades de controle vivem cada vez mais em rede, enredada. A internet se tornou um dispositivo fundamental, né? Ele é fundamental para fazer várias coisas, inclusive para vigiar as pessoas, para coletar dados. Nosso curso vai continuar e vai mostrar isso, né, um pouco adiante, e
por isso que, para entender o momento atual, essa percepção deleuziana de sociedade de controle a céu aberto, de um controle que não gera medo, mas gera adesão, né? Esse diagrama de poder distribuído é muito importante para a gente compreender o que está acontecendo na nossa atualidade. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que ela seja útil, mas não esqueça de ler com muita concentração o texto pós-scriptum sobre as sociedades de controle. Tá ok? Valeu. E até a próxima.